Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 29 de maio de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque com drones e mísseis russos de ontem para hoje na Ucrânia, mas foi novamente um ataque pequeno. Das duas, uma, ou a Rússia cansou ou não tem produto, não tem mais míssil para mandar para a Ucrânia, foi só um espasmo mesmo. Os ucranianos, porém, continuaram fazendo ataques. Teve coisa aqui em Stavropol e teve também aqui em São Petersburgo coisas atingidas, empresas atingidas pelos ucranianos. A gente tem também informações sobre os últimos ataques, os resultados que tiveram nos últimos ataques de drones ucranianos, que foram muito positivos, né? A Ucrânia está usando essa estratégia de atingir empresas que são cruciais para o esforço de guerra russo. Então, isso tem se mostrado um sucesso, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa de ontem para hoje. Do ponto de vista diplomático, temos o Trump dando mais 2 semanas para o Putin. O Trump já tinha dado 2 semanas. O Trump está dando 2 semanas para o Putin desde que ele tomou posse. Ó, 2 semanas, hein, Putin? 2 semanas, né? E, enfim, mas tem gente dizendo lá próximo ao Trump que o Trump está realmente de saco cheio do Putin. Eu não vejo a hora disso realmente mostrar alguma coisa, ou então ele comprovar que ele é mesmo taco, né? O taco é o novo apelido do Trump lá, que é o Trump Chickens Out Again, né? Trump Again Chickens Out, taco. É o apelido dele, porque ele está sempre voltando atrás no final das contas, né? Bom, e tem uma outra novidade que é interessante, que vazou na Dinamarca uns planos, aliás, todas as localizações de mísseis nucleares russos, planos de modernização, obras que foram feitas, uma quantidade de informação sensível pra caramba e que mostra principalmente o estado de despreparo completo que está o arsenal nuclear russo. É o que eu falo para vocês, tá? Eu tenho minhas dúvidas se os russos são sequer capazes de lançar uma bomba atômica. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barbeiro, que não corta o cabelo do Peter, 8 do 1 foi Revolução do Proletariado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje tivemos aqui 90 objetos, principalmente drones. A maior parte deles foi derrubada pela defesa antiaérea ucraniana. Os que caíram não tiveram nenhum dano significativo, então nenhuma grande mudança aqui, né? 90 drones, para quem acompanha essa guerra desde o início, é um número grande, tá? Ou seja, no início da guerra era no máximo 5, 10 drones, agora 90 drones é drone pra caramba, mas é muito menos do que a gente viu no final de semana, né? No final de semana passado eram 300 drones, 250 drones, né? Bom, os ucranianos também fizeram ataques nos últimos dias, né? E aqui está a estratégia ucraniana de atingir produtores de componentes de armas bélicas. Qual que é a lógica ucraniana? Para você atingir uma indústria bélica, as indústrias bélicas em si na Rússia estão muito bem protegidas com um sistema de defesa antiaéreo. Então você tentar atingir a fábrica de tanques ou a fábrica de mísseis em si, é difícil você conseguir atingir isso porque tem defesa antiaérea muito séria ali. Mas essas fábricas dependem, por exemplo, de chips, dependem de uma série de componentes que são produzidos em outras fábricas que não têm o mesmo nível de proteção. A Rússia não consegue proteger todo o seu parque industrial, por natureza óbvia. A Rússia é um país muito grande, né? Simplesmente a área total do país impede uma proteção muito firme. Então, os ucranianos têm ido atrás de key suppliers, né, de fornecedores-chave da indústria bélica, ao invés de atingir a indústria bélica em si. É lógico, sempre que eles sabem da possibilidade de atingir uma indústria bélica específica, eles vão atingir, mas eventualmente é muito mais vantajoso você atingir indústrias que subsidiam a indústria bélica, né? Então aqui, ó, o último ataque atingiu uma fábrica de microeletrônicos próximo de Moscou, que fornece para 18 fábricas de bélicas russas, né? E também Moscou é o lugar mais fortemente defendido por ali, ou seja, isso mostra como é que conseguiu ser atingida essa fábrica ali em Moscou com muita força, né? Ontem também, vocês lembram, os ucranianos atingiram Dubna, né, uma fábrica que tem de drones e coisa e tal, e na verdade fábrica de produção de mísseis, né, em Dubna, e aqui você vê que a fábrica pegou fogo, está pegando fogo aqui no interior da fábrica, está bem afetada mesmo,
E é nessa região aqui que foi feito o ataque. A gente falou sobre isso ontem, é bem aqui em cima, aqui em Dubna, no norte, aqui acima de Moscou, né? Então, está mostrando aqui esse ataque que teve aqui nessa fábrica, e aqui nessa reportagem eles mostram como é que os ucranianos conseguiram destruir, como pegou fogo essa nova fábrica ali com um drone de ataques ucranianos, né? Então, esse ataque aqui, ó, esse aqui pegou fogo mesmo. Aqui. Foram 8 pontos em que foi atingido, os drones atingiram e causaram incêndios lá dentro dessa fábrica. Então foi realmente um ataque bastante significativo aqui, conseguiu causar um problema bastante sério para a Rússia nisso daqui, tá? Aqui, ó, eles estão mostrando aqui, ó, que foram 8 pontos aqui, ó, no dia 28 de maio, né, ontem, os ucranianos atingiram com sucesso a JSC Kronstadt, empresa militar industrial, né? É na cidade de Dubna, no norte de Moscou, e a companhia é especializada em fazer drones aéreos e também mísseis, né? E foram, como eu falei, foram 8 pontos destruídos aqui, que mostram aqui que foi atingido, né? Além disso, também, de ontem para hoje, né? Hoje que a Ucrânia atingiu aqui em São Petersburgo uma empresa chamada Vanguard, que é uma empresa que produz equipamentos de rádio, né, de transmissores de rádio. Certamente também nesse sentido de você atingir fornecedores, esses rádios provavelmente são usados para drones e outro tipo de coisa, né? E também para comunicação pessoal, né? De qualquer forma, quer dizer, esse cara que não produz o rádio em si, o aparelho rádio, ele produz os equipamentos que são usados para transmissão de rádio, né? Então, mais uma coisa atingida aqui. Fogo e explosões na planta de defesa da Vanguard em São Petersburgo, e pegou fogo ali em Kalininsky, o nome do distrito aqui, ó. Dá para ver que um incêndio grande nessa fábrica aqui, lá na região de São Petersburgo. Isso aqui foi de ontem para hoje, né? A conta da Força de Sistemas Não Pilotados, né, que é o novo ramo dos militares ucranianos. Vocês sabem, lá na Ucrânia você tinha o Exército, Marinha e Aeronáutica, como é o comum, como é aqui no Brasil também, e eles criaram também essa outra força, que é a Força de Sistemas Não Tripulados, para tratar exclusivamente de drones, né? E daí eles estão falando aqui justamente sobre esse ataque que teve lá em Dubna, e falam também sobre um ataque que teve no dia 26, contra a planta em Dmitrievsk, na cidade de Kineshima, no Oblast de Ivanovo. A gente falou sobre isso há uns dias atrás também. Essa empresa produz química orgânica, produz químicos orgânicos que são usados na manufatura de explosivos, pólvora e também combustível para aviação e para foguetes. Então teve mais um sucesso aqui, muito bacana esse ataque ucraniano, né? Aqui uma coisa muito engraçada, os russos todos orgulhosos, mostrando que derrubaram um drone ucraniano, que o drone ucraniano está vindo aqui, e foi dizimado pela defesa antiaérea russa, né? Parece, pô, uma vitória russa, né? Ganharam, né? Pois é, só que, pô, faz a conta disso daqui. É o problema que eu falo para vocês dos drones. Um drone desse daqui custa na faixa de 10 mil dólares. Um míssil, um pouco mais, tá? Esses drones de longo alcance são um pouco mais, chegam a 100 mil dólares. Um míssil desse são milhões de dólares. Então você está usando milhões de dólares para destruir um negócio de 100 mil dólares. É o tipo da coisa que parece uma vitória grande, mas não é, né? Uma derrota econômica para a Rússia. Isso daqui, ter gasto um míssil, dá para ver claramente que é um míssil que atinge o drone e, ou seja, perder uma grana danada nessa história aqui, né? É lógico, você pode fazer a conta que se esse drone, para onde ele estava indo, se ele ia causar um prejuízo ainda maior do que milhões de dólares, a Rússia se deu bem nessa história. Mas lembra, produzir drones é muito barato. A Ucrânia pode, da próxima vez, simplesmente mandar mais drones para atingir o mesmo objetivo. Não tem jeito, essa conta não fecha. Você tem que ter mecanismos para derrubar drones que sejam baratos, né? Ou projétil, né? Ou uma metralhadora que consiga acertar, que é o que a Ucrânia está trabalhando. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Aquela metralhadora guiada por inteligência artificial e para tentar destruir os drones. Ou então a arma laser, né? Que a Ucrânia também está trabalhando nela. Bom, também nisso, na linha de frente, os ucranianos, como eu falei, a linha de frente não teve nenhuma mudança de ontem para hoje, os ucranianos atingiram um comando militar na cidade de Korenevo, na região de Kursk, com HIMARS. O site era uma base permanente de tropas russas envolvidas no ataque na região de Sumy, e o pessoal tomou um calmante lá para eles ficarem mais calminhos por lá, né? Bom, uma boa notícia que a gente teve foi a eliminação do Zaur Gurtsiev. Esse cara é natural da Ossétia do Norte e é um russo que foi um dos responsáveis pela destruição de Mariupol.
ele comandava a força russa aérea responsável, o batalhão aéreo responsável pelo bombardeio de Mariupol, que matou mais de 100 mil ucranianos nessa guerra, e ele estava morando aqui em, olha só, é nessa cidade aqui, ó, Stavropol, e foi eliminado pelos ucranianos, né? Nascido na Ossétia do Norte, treinado em São Petersburgo, Gurtsev fez os ataques aéreos mortais que mataram milhares de civis em Mariupol, ações que são agora investigadas como crimes de guerra, evidentemente que foram. Mariupol foi a maior cidade ucraniana que os russos conseguiram dominar, e com muito custo, né, mas infelizmente acabaram matando muitos ucranianos, muitos civis foram mortos nesse processo. Depois dessa investigação por crimes de guerra, ele saiu da vida militar, se tornou vice-prefeito de Stavropol e foi eliminado aqui. Eu não posso tocar esse vídeo aqui porque o YouTube não vai gostar, mas o que vocês estão vendo aqui é o cara indo se encontrar com um outro cara que ele conheceu no Grindr. Você conhece o Grindr, né? O Grindr é um aparelhozinho, um aplicativo para encontro homossexual, né? Eu não tenho nada contra a opção sexual do cara, mas lá na Rússia isso está dando muito o que falar, né? Aparentemente isso daqui é um encontro do Grindr e é um encontro do Grindr que deu errado, porque o cara acabou sendo morto, né? O Zaur Gurtsev, que fez esse ataque a Mariupol, foi explodido. Não sobrou muita coisa dele, não dá nem para ver aqui o corpo, porque realmente sobrou pouca coisa dele, né? Aqui, ó, para quem tem pena do cara, isso daqui eram os ataques em Mariupol, no momento em que ainda haviam civis em Mariupol, destruindo a cidade completamente, realmente uma coisa absurda o que foi feito ali em Mariupol. Acredita-se que 100 mil civis foram mortos pelos russos em Mariupol para tomar a cidade, né? A cidade acabou completamente. De vez em quando os russos falam de reconstruir Mariupol, aí mostram 3 prédios que eles construíram, esquecem de mostrar as centenas de milhares de prédios que estão destruídos ali, que totalmente acabados pelos russos, né? Enfim, esse cara fez merda e os ucranianos, como eu falei para vocês, estão preparando essa ação inspirado no que faz o Mossad de Israel, de fazer os criminosos de guerra pagarem pelos crimes de guerra deles, não importa onde eles estejam, né? Esse cara aqui foi só mais um deles. Tá aqui a informação de que os detalhes explosivos, né? Aqui, ó. Investigadores estabeleceram que o Gurtsev iria se encontrar com Nikita Penkov, que era o homem que fez a explosão através de uma plataforma de encontros gays, né? Ou seja, fizeram aqui, os dois trocaram fotos nuas e fizeram conversas íntimas e não sei o que lá, e aí marcaram de se encontrar em público e coisa e tal, e é o que vocês viram ali, o cara explodiu o outro, né? Então essa daí é a explicação aí da história, como é que o agente ucraniano foi lá e matou o cara. Excelente notícia isso. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o Kremlin, que disse que fez demandas para o fim da guerra, né? Depois do ataque durante o final de semana, o Kremlin colocou ali um memorando do que ele precisa para encerrar a guerra. E, de novo, as coisas que a gente já sabe, já ouviu outras vezes e que não tem nenhuma lógica. A Ucrânia não pode entrar para a OTAN, isso daí não tem grandes problemas. Não pode ter força de paz da OTAN na Ucrânia. A Ucrânia tem que ser desnazificada, desmilitarizada, isso a Ucrânia não vai aceitar nunca, porque isso daqui, não entrar para a OTAN e não ter tropas da OTAN na Ucrânia, são negociáveis, eu acho que não tem problema, a Ucrânia aceita negociar isso. Agora, inclusive é uma coisa curiosa, né, porque não tinha nada disso antes da Rússia invadir a Ucrânia, então por que invadiu, né? Desnazificar, demilitarizar a Ucrânia. Jamais a Ucrânia vai aceitar isso, porque sabe que no momento que ela estiver desmilitarizada, a Rússia vai invadir, tomar tudo, evidentemente. E reconhecer as 4 regiões do Donbás como parte do território russo, mais a Crimeia, o que nunca vai acontecer, simplesmente é impossível aceitar isso, a Constituição da Ucrânia não permite, não tem nenhum mecanismo para aceitar essas regiões como russas, então não há o que dizer. Isso daqui, mais uma vez, é embromação russa no final das contas, né? Aí, repara como é que o Estadão, canal Russete pra cacete, folhetim comunista Russete, para terminar a guerra na Ucrânia, Putin exige que a OTAN não se expanda até a fronteira com a Rússia. Ah, vai se fuder, Estadão, puta que pariu. Como assim? Nunca foi problema para a Rússia a OTAN se expandir para leste? Olha a Finlândia não era da OTAN, a Finlândia entrou para a OTAN. E aí, o que a Rússia fez? Não fez nada. Não tem nada a ver com expansão da OTAN, essa porcaria. E a questão da Ucrânia não entrar na OTAN, isso é um dos requisitos que não é o problemático. Isso foi isso, meu amigo. Ninguém está nem aí para isso.
A questão toda é justamente a desmilitarização, que não pode ser aceita, e entregar as regiões da Ucrânia que também não vão ser aceitas. Dizer que, não, o Putin só não quer a OTAN chegando nas fronteiras. Vai se fuder, pô. Chegou um monte de... Já tem OTAN na fronteira da Rússia. Olha lá, Letônia, Estônia, Lituânia. É na fronteira da Rússia já é da OTAN, desde 91. Então, ou seja, eu fico puto com esses jornais esquerdistas brasileiros, putz grila. Bom, o Trump estava falando ontem, o Trump, alguns dias atrás, né, falou que não, que agora, olha só, Putin, eu agora vou ficar perigoso, hein, olha, você está brincando com fogo, hein, olha só, Putin, toma cuidado. E, enfim, aí o pessoal estava achando que ele ia fazer alguma coisa, né? Não, o que ele falou? Ele deu mais 2 semanas para o Putin. Não, assim, 2 semanas eu vou saber se o Putin quer paz ou não. Já é a 4ª ou 5ª vez que ele dá 2 semanas para o Putin, né? Ou seja, 2 semanas que não tem... Aqui o pessoal fez um compilado de todas as vezes que o Trump falou que o Putin tem 2 semanas para fazer alguma coisa, né? E aqui tem a lista aqui, ó. No dia 27 de abril, o Trump falou que a Rússia tinha 2 semanas. No dia 19 de maio tinha 2 semanas. Ontem, dia 28 de maio, tem 2 semanas também. A gente vai chegar em dezembro. No ano novo, daqui a 2 semanas, o Putin tem que decidir alguma coisa. Senão, a gente vai fazer alguma coisa. Enfim, o Trump está merecendo o apelido de taco que deram nele, né? E a repórter perguntou, o Trump ficou até sem jeito, tadinho do Trump, isso feriu o sentimento do Trump, cara. A repórter perguntou pro Trump aqui, ó, a analista do Wall Street perguntou sobre o termo taco que está sendo usado pelo Trump, né? Taco, Trump again chicken out, né? Ou seja, o Trump de novo voltou atrás, porque o Trump ficou com esse negócio de botar a tarifa e depois tira a tarifa. Bota a tarifa e tira a tarifa. Bota a tarifa. E eu falei, isso fica feio. Isso não é arte da negociação em lugar nenhum do mundo, isso é a arte do acovardamento, né? E não deixa de ser um termo aplicável também à Rússia, né? Porque, de novo, o Trump falou que se na segunda-feira, depois do 9 de maio, se a Rússia não aceitasse o cessar-fogo, que ia botar sanções. Aí a Rússia não aceitou o cessar-fogo, não, mas a gente vai conversar. Não, então tem que conversar. Vou dar 2 semanas. Enfim, essa é a situação que a gente está com o Trump. O cara é um covarde, é uma galinha e tá merecendo o apelido de taco mesmo, segundo o pessoal. Deu para sentir que o Trump ficou chateado nessa pergunta da repórter, né? Trump, eu chutei? Não, você acovardou, né? Não chutou, não, você acovardou. Que você está botando tarifa e depois voltando atrás. Está acontecendo com todas as tarifas que você coloca, né? E com tudo que você faz no final das contas, né? Agora, segundo a Reuters, existem pessoas no círculo íntimo do Trump que estão de saco cheio do Putin, que estão realmente putas com o Putin com isso daí, e que estão falando que o Trump pode mesmo fazer ações contra o Putin nos próximos dias, né? Então, eu não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Para mim, o Trump tá taco mesmo, virou covarde. Mas vamos aguardar, né? De qualquer forma, à medida que a guerra continua, a situação na Rússia só piora, né? A gente tem informação aqui que os russos estão preocupados que nem tudo está bem com a economia deles, né? Por exemplo, as linhas férreas lá, né? A economia russa sempre dependeu muito de ferrovias, né? Estão sem dinheiro para comprar novos trilhos e fazer manutenção e vagões e locomotivas. E as companhias estão preparando para cortar custos devido a uma queda no tráfego de carga que estão vendo lá. Agora, esse é um problema, porque queda no tráfego de carga de ferrovia na Rússia significa que está produzindo menos coisa. A economia está parando, né? E isso é uma coisa muito preocupante em economia de guerra, porque ao contrário da economia normal, numa economia normal você vê o sistema de preços funcionar e alertar de uma crise muito antes dela acontecer. Numa economia de guerra, como nenhuma fábrica pode parar de produzir por vontade própria, ou pode aumentar o preço por vontade própria, tudo é comandado pelo Kremlin, o que acontece? As coisas dão a impressão de normalidade até o momento que quebram completamente. Então isso daqui é bastante crítico, né? Segundo eles estão dizendo aqui, não tem carga para transportar na Rússia, e por isso as ferrovias estão sem dinheiro. É preocupante por vários aspectos, né? E também a gente tem uma série de outros indicadores aqui. É verdade que isso aqui é levantado por uma revista ucraniana, mas são indicadores de desaceleração muito fortes na Rússia. Realmente uma parada completa, né? E está falando aqui, a gente já falou sobre alguns desses temas, né? O número de falências muito grandes, os juros cada vez mais altos e a economia como um todo desacelerando. É uma medida que pode ser trágica muito em breve, né? E bom, e no meio dessa confusão toda, uma revista da Noruega, da Dinamarca,
liberou um conjunto de documentos que vazaram, mostrando todas as bases nucleares russas, capacidades, o que foi reformado, o que não foi reformado, layout das plantas. É realmente uma coisa bastante crítica, tá? E o principal dessa história aqui, como levanta o pessoal, é que isso aqui, ó, jornalistas europeus do Danwatch e o Der Spiegel, ou seja, um jornal dinamarquês e um jornal alemão, tiveram acesso a um conjunto de 2 milhões de documentos detalhando as instalações nucleares russas, né? Entre elas tem a planta de cada uma das bases secretas, por exemplo, em Yasny, onde os mísseis Avangard estão parados, inclusive tudo, desde da localização dos banheiros até os túneis e os sistemas de segurança, câmeras de vigilância. É uma coisa que é bem crítico, tá? Isso aqui é bem crítico para a Rússia. Mas o mais engraçado dessa história aqui é a visão aqui dos ucranianos, que eles fizeram uma avaliação, e mostra que isso daqui, na verdade, mostra um aparato de segurança em ruínas, né? Ou seja, mostra como é que a Rússia não teve dinheiro para fazer a reforma desses sistemas de segurança desde a época soviética. Os silos e coisa e tal, com muito poucas exceções, estão abandonados. Então é uma coisa curiosa. E mesmo aqueles que tiveram reformas de modernização, lembra, né? Fazer modernização na Rússia é um suicídio, porque a corrupção é tão grande que o pessoal acaba pegando dinheiro e não fazendo a reforma direito. Vocês lembram aquele ataque ucraniano no Grau, ali em Tver, né? Os ucranianos fizeram um ataque aqui em Tver há um tempo atrás, atingindo exatamente um grau, um arsenal de munição, né? Um lugar de armazenagem de munição russo ali, né? E era justamente um que tinha sofrido mudanças, né? Sofrido reformas para ser o mais seguro possível e coisa e tal. E o pessoal descobriu que com a corrupção as paredes não tinham a grossura que deviam, um monte de coisa errada, o concreto não era o concreto certo, e no final das contas a coisa toda explodiu completamente, a munição aqui dos russos que estavam atingidos pelos ucranianos, né? Ou seja, os russos contratam a reforma para aumentar a segurança, as companhias russas, os militares russos, é todo mundo corrupto, ninguém achava que o Putin ia ser maluco de entrar numa porra de uma guerra, e aí, ou seja, fizeram um negócio lá de papel quando deveria ser de concreto, todo mundo achando que só precisava manter as aparências, porque não vai ter guerra mesmo, não vamos usar esse negócio para nada mesmo, para quê, né? É igual a China, né, que descobriram lá que tinham substituído combustível de foguete por água, que o peso era mais ou menos o mesmo. A gente não vai usar esse troço mesmo, bota água aí, porra, pronto. Assina o contrato aqui, a gente recebe o dinheiro, 10% para você, que 10%? 30% para você, e pronto, né? Ou seja, resolvido o problema, isso daqui, o que deve ter de corrupção na Rússia nesses silos aqui, é impressionante. O pessoal mostra aqui ó, que a maior parte das instalações, tirando algumas poucas que foram reformadas, a maior parte está quase que abandonada desde a era da União Soviética. É o que eu falo para vocês. Eu acho pouco provável que sequer os russos consigam, se quiserem, lançar uma bomba atômica. Se conseguir, vai ser 1 ou 2 foguetinhos que eles vão conseguir lançar, e olhe lá, né? Porque justamente a Rússia, mais uma vez, lembrar para vocês, tem uma economia menor que a do Brasil. É uma economia fraca, é uma economia de merda. Imagina o Brasil gastando 40% do arrecadação com militar. Pô, acabou o Brasil, não tem mais nada no Brasil, né? Então, isso daqui é o problema da Rússia, essa degradação. Essa aqui é a matéria. Eu vou deixar o link da matéria para quem quiser ver ela toda, tá? É muito extensa, tem muita informação aqui. Realmente uma coisa fantástica, eu tenho certeza que muito bem feita também do ponto de vista gráfico, né? Essa daqui é a base de Yasny, onde eles têm vários mísseis ali, vários silos de lançamento de mísseis, e aí tem aqui o posicionamento de cada um deles aqui, a imagem do local. Isso aqui é uma festa, meu amigo. Isso aqui para o serviço secreto da Ucrânia, inclusive, dos Estados Unidos, ou de qualquer país que queira, né, atrapalhar, digamos assim, o esforço nuclear soviético, ou esforço nuclear russo, é uma beleza aqui. Mostra aqui cada uma das plantas, e você vê aqui a imagem aqui o que era apenas um silo e um pouco de prédios aqui, virou uma área maior hoje, né, que os russos fizeram depois das reformas corruptas que eles fizeram ali, mas isso daqui é a exceção da exceção, né? Na prática, no final das contas, você tem aqui, ó, tem um silo mesmo aqui, e aqui eles falam, isso aqui você já tinha, né? Agora você tem a definição de como é que é a parada, como é que é o prédio. Aqui você tem toda
a planta baixa do prédio, como é que você entra, como é que você sai, onde é que estão os banheiros. Todas as plantas de construção aqui dessa base militar aqui que fica no silo e coisa e tal, você tem agora... Isso é uma festa para o serviço secreto, né? É realmente uma festa. Eles estão dizendo que fizeram um ataque, conseguiram ter acesso através de uma série de técnicas digitais e não sei o que lá, inclusive servidores localizados na Rússia, no Cazaquistão, em Belarus, e os documentos revelam um monte de novas instalações e coisa e tal. Olha só, isso aqui também pode ser muito propaganda russa, tá? Eles querendo dizer que tem novas instalações e coisa e tal. Esse negócio de reformar instalações russas é aquilo que eu falo para vocês. Isso piora a situação, não melhora, né? O nível de detalhe no material está causando vários especialistas para levantar o grande problema dessa quebra de segurança da Rússia. Isso pode gerar problemas bastante sérios no final das contas, né? Os documentos mostram a parte de alvenaria, concreto, tijolo, instalações e coisa e tal, mas também coisas como sistema de tecnologia da informação, instalações elétricas, roteamento de água, aquecimento, ventilação. Caramba, isso aqui é uma festa para fazer um ataque nisso daqui. É uma festa. E tem descrições detalhadas de sistemas de segurança, 3 camadas de cercas elétricas em torno das bases, sensores sísmicos para atividade e radioatividade, provas à prova de explosão e não sei o que lá, aquelas portas à prova de explosão, que devem ser as mesmas que eles instalaram no grau lá de Tver, né, que explodiu todo. Enfim, muito interessante isso daqui, realmente uma informação muito, muito bacana. Tenho certeza que os ucranianos vão saber usar isso. Bom, falando sobre outras notícias, depois do encontro com o Zelensky, o Merz continua não falando sobre o míssil Taurus, fazendo evasivas, não dizendo se vai entregar, se não vai entregar. Algumas pessoas dos russos alegam que não pode entregar porque os ucranianos não saberiam operar o míssil Taurus, o que é mentira. Os ucranianos aprenderam a usar o Patriot rapidamente, aprenderiam a usar o Taurus também rapidamente. Mas enfim, continua o Merz evitando o assunto Taurus. Mas, por outro lado, a Alemanha anunciou a ajuda militar de 5 bilhões de euros para a Ucrânia, que inclui 400 milhões para a produção de mísseis ucranianos de longo alcance. Esses sistemas seriam os drones Lyuch, que tem alcance de até 2.000 quilômetros, e outros mísseis de até 800 quilômetros, interceptadores e drones FPV para a linha de frente. Ou seja, aquilo que eu falei, ao invés da Alemanha dar as armas, está dando dinheiro e expertise para a Ucrânia, ajudando a Ucrânia a desenvolver essas armas. No final das contas, isso é melhor ainda do que dar as armas, né? E a outra boa notícia é que a primeira leva desses mísseis de longo alcance pagos pela Alemanha, né, e desenvolvidos na Ucrânia já podem estar prontos em poucas semanas, de acordo com o ministro da Defesa alemão. Ou seja, esse processo todo que foi anunciado hoje já está acontecendo há alguns meses e isso vai chegar já na linha de frente muito em breve, o que é uma excelente notícia isso daqui, né? Também temos boas notícias sobre a coalizão dos drones. A Turquia e a Bélgica também entraram na coalizão internacional, que é liderada pela Letônia e pelo Reino Unido, para comprar drones e enviar para a Ucrânia, né? Então o pessoal está também entrando nessa coisa, acho uma boa notícia isso, né? Finalmente, a boa notícia é que no dia 4 de junho vai ter mais um encontro no formato Rammstein, né? É aquele negócio, vamos esperar que a gente tenha melhores notícias dessa vez e que finalmente acabem as 2 semanas do Trump, que já duram não sei quantos anos aí de 2 semanas. Quem sabe o Trump acorda para a vida e resolve fazer a coisa certa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.